Eram mais do que esperadas essas estratégias das defesas, dizendo que houve pouco tempo de preparo, de leitura de tanto material, como bem disse o advogado Celso Vilardi nesse trecho que nós destacamos, e também atacando a delação do tenente-coronel Mauro Cid. E é importante saber, terminada essa fase de sustentação oral, se os advogados podem esperar alguma vitória, se usaram bons argumentos nesses 2 dias. Por isso, eu converso com Marina Coelho Araújo. Ela é doutora em Direito Penal pela USP. Doutora, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Pergunto especificamente com foco na delação de Mauro Cid. A senhora acredita que depois de tudo que foi dito nesses 2 dias, a delação de Mauro Cid vai se sustentar e seria possível continuar esse processo se por acaso a delação caísse? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Olá, boa noite a você, a todas as pessoas que nos assistem. Olha, a delação, todas essas falas, né, que foram feitas, e não só isso, a gente escutou muito dessa delação e a própria Polícia Federal, o Ministério Público, eles mesmos reconheceram que a delação ela teve muitas mudanças, né? Tiveram muitas versões da Uhum. delação. Então, a credibilidade dessa delação está realmente colocada em risco. Mas, pelo que eu ouvi da acusação de ontem, tem outras questões que também foram levadas em consideração para que o Ministério Público pedisse a condenação deles, né, e explicasse toda a questão da prova produzida e tudo mais. Então, eu acredito que sim, essa delação está em risco, né? A valoração dela, na verdade, é uma valoração que tem que ser muito cuidadosa, mas pelo que a acusação está dizendo, a narrativa da acusação é que várias outras provas estão colocadas nos autos e que podem levar à condenação. E tem uma questão que eu acho bem importante nessa confusão da delação, é em relação à minuta especificamente do golpe e o tanto que o delator acrescentou de informações a partir da apreensão da minuta. Então, eu entendo que esta apreensão da minuta e todas as informações que vieram na sequência estão também muito vinculadas à própria delação, o que precisa ser valorado com muito cuidado aí nessas questões referidas até pelos advogados hoje. Veremos semana que vem como os ministros vão encarar tudo isso. Agora, nós estamos vendo aí imagens dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado do general Braga Neto também criticou o fato de aquela cariação que foi feita entre o general e o tenente-coronel Mauro Cid. Ele diz que aquela cariação não foi transmitida, como essas fases do julgamento estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Justiça, e sequer foi gravada. E isso levaria, segundo o advogado, à nulidade do processo. A lei fala algo nesse sentido, que as etapas precisam ser gravadas, doutora? Não, não falo. Não tem que ser gravado e assim, ela tem que ser produzida e ela precisa ter evidência nos autos. O que aconteceu tem que estar transparente nos autos. Não precisa ser gravada necessariamente, mas ela pode ser documentada nos autos. Tem que dizer o que aconteceu, o que está nos autos, isso é real. Então, se eu der um testemunho em algum processo, vai ficar constando o que eu falei, assinado pelas pessoas. Isso tem que ter, né? Agora, se não tiver nenhuma documentação, aí não pode usar. Mas não precisa ser necessariamente gravada, ela tem que ser documentada no processo. Um dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ainda admite que o Estado de Defesa, ele admite que o Estado de Defesa e o Estado de Direito foram discutidos durante algum momento, ainda em 2022, mas essas conversas não foram adiante. Não atentou contra o Estado de Direito porque não houve violência ou grave ameaça. Quem disse isso foi o outro advogado do ex-presidente, advogado Celso Vilardi. Essas posições, de alguma forma, podem ajudar o ex-presidente Bolsonaro, doutor? Ou seja, admitir que houve uma conversa, mas não foi à frente a conversa. Mas foi difícil, porque assim, eu ouvi bem a fala hoje do Dr. Celso Vilardi, né? Uhum.
E ele expôs com muita precisão esta discussão que está refletida nos autos sobre o que são atos preparatórios, o que é o início da execução e o que é o que a legislação no Brasil tipificou. E ele até colocou, tornou crime, né? O que a legislação no Brasil diz que é crime? No Brasil, o crime de atentado às instituições democráticas e o Estado e o golpe de Estado são crimes que devem ser praticados com violência ou grave ameaça. Então, ambos exigem a violência ou Hum, grave ameaça para se concretizarem. E ele até colocou hoje na defesa a diferença, Márcio, que tem em relação aos Estados Unidos, à Alemanha, que eles têm conspiração como crime. A conspiração seriam esses atos prévios. E, na verdade, no Brasil, quando o legislador foi escolher fazer a lei, ele não quis tipificar a conspiração. hum, Esse crime não foi incluído no código. Então, o que a defesa está dizendo é que, uma vez que a conspiração não está no Código Brasileiro, ela não seria crime. Essa narrativa tem um contraponto que é: existe um momento em que a execução começa, né? E esse momento é um momento que pode ter, inclusive, uma grave ameaça linkada a toda essa questão, né? Então, é violência ou grave ameaça. Se a gente está falando de forças armadas, de poder, né, armado, hum. a gente pode falar em grave ameaça. Então, o que eu vejo aqui é que são duas narrativas que estão se contrapondo, né? E dizem sobre o início da execução, quando que começou realmente essa tentativa e que violência e que grave ameaça que estão aí sendo tratadas em cada um desses fatos, né? Eu acredito que 8 de janeiro a gente não precisa nem dizer, né? A violência ela é nua, né? Quando a Uhum. gente olha aquelas imagens, a gente vê a violência estampada. Mas os atos de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado e tudo, feitos antes dessa data de 8 de janeiro, realizados antes, é isso que ainda tem muita discussão em cima do início do momento de execução, né?